momento, começar a agradecer a Jesus pelo sacrifício que nos garantiu um novo e vivo caminho de acesso ao Pai. Nós te amamos, Jesus, nós te adoramos nesse dia. Aleluia.
Bom dia, família da paz. Que bom estar com vocês reunidos. Olha, rapaz, não tinha visto o Alexandre ali, ó, estava preocupado já. Rapaz, cadê o Alexandre? O Alexandre é tão querido, é tão precioso, né? E eu gostaria de trazer uma mensagem para a igreja que Deus, eu creio que falou ao nosso coração. Até sexta-feira, assim, Deus não tinha falado nada ainda do que eu iria ministrar. Mas sexta-feira eu fui falar: Senhor, hoje o Senhor vai falar comigo. Que palavra o Senhor quer trazer, não para mim, mas para a igreja, para os irmãos, né? Para esse pequeno rebanho que vai crescendo a cada dia. E Deus me mostrou aqui nesse livro de Lucas, no capítulo 15, uma coisa interessante. É difícil acontecer isso, mas nesse capítulo 15 de Lucas, Jesus, ele fala sobre 3 tipos de coisas que se perderam, 3 tipos de perdidos. E é interessante que ele fala por parábola, e quando ele fala por parábola, é porque de alguma forma ele está querendo trazer uma verdade que é para a igreja, tá? Que não é para qualquer pessoa, não. Porque ele perguntar: Jesus, por que o Senhor fala por parábola? E ele disse: olha, para que vendo não entendam, para que ouçam não compreendam, mas somente aqueles que é dado de conhecer ao Senhor, tá certo? Então ele fala por parábola, porque não é qualquer pessoa que consegue entender a palavra, mas aquele que tem o Espírito Santo, ele vai compreender, tá? Tem uma realidade. Agora, irmãos, é tão comum nós vemos pessoas que vêm muitas vezes à igreja. É comum a gente ver pessoas que dizem que amam a Deus. É comum nós vermos pessoas que dizem: não, Jesus é o meu Senhor, né? Jesus, eu amo Jesus, eu sei que Deus, Ele é Deus e tal. E eu vou contar a história para vocês de um bêbado. Um bêbado não, era uma pessoa que ia de vez em quando, né, na missa, só que ele era viciado em álcool. E aí, quando ele não tinha mais dinheiro, já tinha acabado todo o dinheiro dele, aí ele ia na missa, e na hora que passava a sacolinha, ele, em vez de dar contribuição, ele pegava ali, né, ele pegava da sacolinha para ir tomar, né, para ir tomar cachaça, para comprar a cachaça. E ele chegava lá no bar, o dono do bar já conhecia ele, falava: olha, eu sou Deus. Aí o dono do bar perguntava: mas onde você conseguiu dinheiro? Ele falou: não, eu sou Deus, eu sou Deus e tal. Aí o dono do bar um dia falou para ele: rapaz, você para de falar esse tipo de blasfêmia, que se o padre souber que você anda falando que você é Deus, ele vai mandar excomungar você. Falou: não, rapaz, o próprio padre mesmo que disse que eu sou Deus. Falou: deixa de mentir, rapaz, agora tu nem bebeu ainda, tu já está mentindo. Não, vamos lá. Aí saí: não, vou lá, hoje eu vou desmascarar esse camarada. Aí chegando lá, quando o padre viu ele, falou, aí o padre disse: meu Deus, você de novo aqui? Aí o bêbado disse: não estou falando, estou dizendo que eu sou Deus. Mas foi só para descontrair. Mas Lucas capítulo 19, que é a palavra central dessa mensagem, o texto principal é assim, ó. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar o que se havia perdido, a buscar e salvar o que se havia perdido, tá? Baixa só um pouquinho aqui que tá. Obrigado, Bruno. Então ele diz, opa, ótimo, tá bom. Ele diz que o Filho do Homem, ele veio para buscar e salvar
o que se havia perdido. Então ele fala de duas coisas: ele veio para resgatar, buscar, encontrar o que? Aquilo que se havia perdido, aquele cristão que se havia perdido, aquela pessoa que precisa ter uma revelação. O perdido, irmão, não é somente aquela pessoa que está jogada no vício, na bebida, na cachaça, como muitos podem pensar, falar: eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não faço mal para os meus, então eu não preciso desse Deus, né? Não é isso, não é essa pessoa somente que está perdida. Pode ser até que lá no meio desse esteja alguém que não está perdido, né? E está servindo um propósito somente, tá? Glória a Deus. Mas veja bem, queridos, olha só, preste atenção. Muitas vezes aquele que está perdido é aquela pessoa que se fecha completamente para conhecer a verdade. Muitas vezes esse tipo de comportamento é até muito mais perigoso para nós do que alguém que reconhece que está errado e que precisa tomar uma decisão na sua vida, precisa tomar um novo rumo na sua vida, e ele acaba indo até Deus. Eu era um desses. Eu estava numa vida completamente fora do propósito divino, e eu trabalhava muito e me esforçava, mas eu já tinha um destino certo por dinheiro que eu gastava, sabe? Era para fazer o meu divertimento pessoal. Mas passou o tempo e eu comecei a perceber que eu precisava mudar aquela rota. Alguma coisa precisava acontecer para que eu saísse daquele ciclo vicioso, daquele deserto que não estava me trazendo nenhum tipo de intimidade com Deus, de prosperidade, de bem-estar. Pelo contrário, eu estava levando a vida do jeito que a vida estava me levando, né? Eu estava indo no curso dos meus amigos, dos meus colegas, da sociedade, daquelas pessoas que falavam, que opinavam, que tinham voz sobre mim, esquecendo eu do meu Deus, esquecendo dos ensinos que eu tinha aprendido na minha casa, na minha família, com meu pai, com a minha mãe, sabe? Apesar de que meu pai e minha mãe na época, eles não eram cristãos, mas eles tinham princípios cristãos muito fortes, sabe, queridos? Até que chegou um dia que eu comecei a ver que havia tinha uma terceira via, que tinha uma solução, que eu poderia, ter uma nova experiência, experimentar algo diferente daquilo que eu estava vivendo, sabe? E foi aí que a única saída, a única solução era realmente buscar e conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, conhecer aquilo que Jesus nos ensinava, aquilo que Ele queria transmitir para a sua igreja, aquilo que Ele quer transmitir, que Ele veio com o propósito de trazer libertação para nós, boas novas para nós. E a libertação não se condiz, não está relacionada apenas a alguém pôr as mãos sobre outra pessoa e ela estribuchar no chão, cair, não, é a libertação de conhecimento, é a libertação da revelação divina, é saber o propósito divino, a palavra divina que vai nos libertar, o conhecimento que vai nos libertar daquela vida, daquele ciclo que nós andamos e parece que nós não conseguimos sair dele. Mas eu garanto para você que somente a palavra de Deus, a verdade revelada é que vai nos tirar desse ciclo vicioso, desse ciclo de vida que não nos leva para salvação nenhuma. E Jesus disse que Ele veio para buscar e salvar os perdidos. Então, se tem alguém que acha não precisar, com certeza esse alguém nunca vai encontrar com Jesus. Esse alguém nunca vai poder ter acesso à revelação divina, porque ele despreza a palavra de Deus. Pior coisa que tem é alguém que despreza a palavra de Deus, porque a palavra não vai fazer
efeito na vida dele. A palavra não vai poder mudá-lo. Não adianta. O que nos muda de fato é a palavra de Deus, é o conhecimento divino. Por isso nós precisamos nos ater ao conhecimento divino. Veja bem, note aqui, tá, que nesse capítulo 15, quando ele fala daquilo que havia se perdido, se perdeu, e nós temos que ter o cuidado para nós também não permitirmos que algo se perca na nossa vida também, estando nós em uma posição privilegiada. Muitas vezes nós estamos aqui, eu estou falando para a comunidade, eu estou falando para crente, eu estou falando para você que está aqui, e essa palavra é para você que crê em Jesus, de fato e de verdade, que é verdade essa palavra. É muito fácil você e eu nos enredarmos da verdade. É muito fácil para nós sairmos da salvação. É muito fácil porque por uma pequena coisa isso pode nos levar a termos uma decepção, levar a realmente a pegarmos uma antipatia, né? Pela palavra, pelo evangelho. Depende muito daquilo que você ouve e depende muito daquilo que você vê, sabe? Por isso que ele veio para buscar e salvar o que se perderam. Ele não está falando de qualquer pessoa, ele está falando dos próprios judeus. Ele está falando da direção certa em que a igreja havia saído da verdade. E nós não podemos sair da verdade, nós precisamos conhecer a verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, conhecereis Jesus, e Ele vai nos libertar. Isso que é mais maravilhoso. Nós não podemos esperar um Jesus que vai descer para poder falar conosco. Não, Ele já falou, Ele já existe, Ele já está aqui, Ele é a palavra, Ele é a verdade. Sabe? Só ler a Bíblia não vai adiantar, irmãos. O que mais tem hoje são palavras e palavras e palavras. Não, tem que praticar, tem que ter comunhão bíblica, tem que colocar a palavra em prática na minha vida e na sua vida também. Veja bem, primeiro perdido que nós encontramos aqui em Lucas 15 é a dracma. Então Jesus mostra aqui, Jesus quer mostrar com essa visão como são e como se acham os perdidos, tá? Veja bem, o relato aqui, eu entendo e eu creio e eu quero que você medite nisso, que Jesus, ele mostra essas parábolas para que nós possamos entender, tá? Quem são, a visão dos perdidos e como se acham os perdidos, tá? A parábola está aqui no versículo 8 e 9, diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la, e achando-a reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que se havia perdido. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa tremenda. Ele fala dessa dracma. Se você for pesquisar, eu pesquisei, essa dracma, ela vale, né, na época que ela existia, era uma moeda, tá? Ela valia menos do que 3 gramas de um denário, que correspondia a um dia de trabalho, né? Um dia de serviço, um denário. E ela valia menos do que um denário, ela valia assim, quase 2,5 gramas de prata. Era um valor muito pequeno. Alguém poderia pensar, faz uma moeda. Eu já vi muitas moedinhas, né? 10 centavos, 20 centavos lá, desprezada lá pelo lado de cá. Mas se fosse uma nota de 50, fosse uma nota de 100, rapaz, eu acho que não ia ficar muito tempo por lá não, né? Não é não? Mas você passa na rua muitas vezes, você vê uma moedinha lá de 20 centavos, 10 centavos, né? Aí você passa lá, e poderia Jesus ter falado: uma moedinha, não tem importância nenhuma, né? Ninguém vai se importar, ninguém vai querer.
sabe? Mas não, ele deu importância para essa moeda. Ele deu importância para ela. Ele foi atrás dela. Ele disse, aquela mulher varreu a casa dela, ela limpou, ela cuidou, ela foi atrás, sabe? Aquela moeda, apesar de não ter um valor monetário muito alto, mas ela tinha uma importância muito grande, porque naquele tempo não tinha aliança. Então o noivo, ele dava de presente para a noiva 10 moedinhas, 10 dracmas. Aquilo era um símbolo de que ele tinha um compromisso com ela, de lealdade, de fidelidade, sabe, de ser fiel em tudo. 10 moedinhas. E aquela mulher ficou preocupada, aquela senhora, aquela moça, não sei, talvez aquela noiva, porque ali ela deve ter imaginado bem, o que eu mais prezo é meu relacionamento com meu marido, né? Ou então com meu noivo. Eu não posso desapontá-lo agora, perdendo a impressão que ele vai ter é que eu sou uma pessoa relaxada, é que eu sou uma pessoa descuidada, é que eu sou uma pessoa que não me interesso pelos compromissos que eu tenho assumido. Eu imagino o que não se passou pela cabeça daquela senhora, daquela moça, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, a Bíblia fala que ela saiu procurando a casa. Ela chamou pessoas, me ajuda a procurar, vem aqui e tal, até que ela encontrou aquela moedinha, ela encontrou aquela dracma. E uma vez que ela encontrou aquela dracma, ela ficou tão feliz, ela ficou tão alegre. Ela mandou chamar as amigas, ela chamou os vizinhos, venham aqui, vamos fazer uma grande festa. Irmãos, isso não é normal. Isso não é normal para uma pessoa que não entende o valor que tem uma vida, uma pessoa que não entende o valor que tem um compromisso, não entende o valor que Deus dá. Isso, Jesus dá um valor muito grande para mim, para você, ainda que nós sejamos o menor dos menores dos menores. Ele dá um valor muito grande. Eu me lembro de uma história, é o seguinte: um certo pregador, as pessoas dificilmente convertiam, ele estava com o coração endurecido. E um dia a esposa dele falou: amor, hoje você me libera do culto, porque eu já sei que toda vez que você vai, prega maravilhosamente bem, mas os irmãos não se convertem, né? Aí ele: não, tá bom, amor, pode deixar, eu vou lá, né? O marido do pastor tão precioso. Aí ele foi para lá e pregou. E quando chegou do culto, na hora, o culto era de manhã, na hora do almoço, aí perguntou: e aí, amor, como é que tá? Como é que foi o culto? Eu falei: foi maravilhoso hoje, amor. Disse: como assim? Não, foi muito legal. Olha, 2 vidas e meia se converteram. Aí, 2 vidas e meia? Então foi 2 adultos e uma criança? Falou: não. Foi 2 crianças e um adulto. Como assim? Ele falou: porque o adulto só é a metade da vida dele que ele está dando para Deus, né? Só uma parte da vida dele. Mas as criancinhas, não. As criancinhas, elas deram a vida toda delas para Jesus. E Jesus valoriza tanto as criancinhas, não é verdade? Irmãos, nós tivemos um trabalho agora com o Paz Kids aqui. Nosso Ministério Kids está cada vez mais poderoso. Tantas crianças que vieram aqui e as crianças choraram e se emocionaram, e os pais também falaram: eu gostei tanto, sabe? E agora, dia 25, eu acho que vai ter outra também, né? Vai ter dancinha para caipira, para as crianças, para as criancinhas, vai ter toda uma liturgia, falar sobre Jesus, sobre a alegria. Vai ser muito, muito top, sabe? Traga seus filhos, convide os coleguinhas dele, vai ser uma bênção. Mas sabe que uma criança tem muita importância para nós. Mas são crianças, só dá trabalho, não sei o que. Não, pelo contrário, as crianças para nós, elas são importantes. As crianças são muito importantes, muito mais importantes para nós. Damos importância. E Jesus aqui, ele está mostrando a importância da pessoa mais simples, que se perde. Se fosse e tem lugares, né? Aqui não.
Mas tem lugares que é alguém importante, um juiz, um político, um advogado e tal, aí todo mundo vai atrás. Mas quando é um irmãozinho, né, um irmãozinho ali simples, que às vezes carente, vem na igreja porque está precisando pegar uma cesta básica, aí a pessoa deixa, né, ninguém vai atrás. Isso é horrível. Aqui não. Eu estava saindo da panificadora, aí um senhorzinho estava lá, ele estava pedindo ajuda. Ah, me dá uma ajuda aí, dá uma ajuda. Eu falei, ele pediu um quilo de alguma coisa lá, de açúcar, eu acho, de arroz. Eu falei, você vai lá na igreja, na semana, pode procurar na ciência social, nós vamos dar uma cesta para você, vamos dar uma ajuda para você. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas podem até não ser tão importantes para o mundo, para a sociedade, mas para nós, para Jesus, ela é muito importante. Ela é muito importante, sabe, queridos? Ela é importante. E Jesus está mostrando aqui a importância que aquela moça, que aquela discipuladora, que aquela senhora dava para aquela dracma. Eu me lembro, irmão, tantas vezes de pessoas que estavam afastadas de Jesus, estavam perdidas e voltaram para o colo do Pai. E Jesus recebeu com tanta alegria, né? E nós recebemos com tanta alegria. Se você que está aí nos ouvindo, se você está participando desse culto conosco, você conhece alguém, sabe, que está afastado de Jesus, que é uma dracma, ele pertence a essa casa, ele pertence à casa divina, ele pertence a alguém, a Jesus, e ele, infelizmente, venha, traga ele de volta, nos ajude a encontrar, sabe, nos ajude a encontrar, traga de volta. Se você que está aqui conhece alguém, traga de volta, por favor. Ela é importante para nós, e ela vindo aqui, nós vamos nos alegrar com ela, nós vamos fazer festa com ela, nós vamos nos regozijar, nós vamos chamar ela para a noite das estrelas, amém? Oh glórias, nós vamos, sabe, irmãos, porque é importante para Deus. Eu entendo o sentimento daquela moça, daquela senhora, eu entendo, né, que ela queria encontrar a dracma dela, ela não queria que aquela dracma ficasse perdida. Agora, por quê, né? Por que ela deu tão importância para aquela dracma? Então, naquele tempo de Cristo era um costume do noivo dar, né, um saquitel para garantir a garantia daquele noivado, né, como um compromisso daquele noivado. Eu quero mencionar aqui 3 características de uma pessoa tipo a dracma, ou de alguém tipo a dracma que se perdeu. Primeiro, é alguém que não tem consciência de que está perdido. Então nós precisamos ajudar as pessoas, né? Não tem consciência que está perdido. Para ele está tudo bem, né? Tudo maravilha. Segundo, ele não sabe o que está acontecendo com a vida espiritual dele, tá? Não sabe o que está acontecendo com a vida espiritual dele. Terceiro, ele pode ser levado para qualquer lugar. Pode ser levado para qualquer lugar, tá? Essas 3, eu acho, são características de alguém que está perdido, né? Para esse tipo de perdido, tudo está bem, nada tem de errado com ele. Ele pode ir à igreja algumas vezes, mas não entende o que é o pecado de fato. Ele o que é o arrependimento de fato, tá? Afinal, ele não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Porém, para ele tudo é normal. Tudo é normal, tudo é viável, tudo é possível, tudo deve ser feito e tal. Agora a solução, né? O que nós devemos aplicar? O que nós devemos fazer para ajudar essas pessoas, tá? O que nós devemos fazer? Algumas sugestões. Primeiro, Jesus falou que aquela senhora, primeiro, ela acendeu a candeia. Candeia é a lâmpada, né?
que ilumina. No escuro não dá para encontrar. Então Jesus vai acender a candeia para que nós possamos ver, tá? Vai aparecer para que nós possamos enxergar, né? A Jesus mostra a luz da palavra, não dos meus próprios conselhos, mas a luz da palavra. Ou seja, somente quando nós sentamos com Ele, vamos tomar um café, vamos comer um pão de queijo aqui, tá? Vem aqui na minha casa, então vou lá com você. Aí você abre a palavra, a luz da palavra, aí você fala para Ele, né? Você conversa. Mineiro gosta tanto de pão de queijo, eu gosto tanto de pão de queijo, né? Eu gosto de camarão também, né? Eu fui lá na casa da Jéssica, o Matheus, meu Deus, um bobó de camarão, era isso? Eu não sei se era esse o nome do prato, mas estava muito chique, meu Deus, muito delicioso. Mas eu gosto de pão de queijo também, amo pão de queijo também. Então veja bem, senta com Ele com pão de queijo, e depois de comer o pão de queijo, tomar o café, prosear, aí você vai, abre a palavra, mostra para Ele, irmão, a palavra aqui, querido, você é tão precioso, você é da casa. Eu não estou falando para aquela pessoa que não é convertida, não, estou falando para aquele que é da casa, aquele que se perdeu muitas vezes em casa, dentro de casa, né? E a segunda coisa que eu acredito que essa mulher fez ela ter sucesso, ela varre a casa, tá certo? Ela varreu a casa, tá? Ela limpa, tá? Ela limpa o ambiente, ela tira toda a sujeira, ela, sabe, na hora de varrer, vai aparecer poeira, vai aparecer areia, vai aparecer várias coisas ali que não podem, que não devem, que não é para estarem naquele lugar. Mas no meio disso, no meio de toda essa sujeira, tudo isso vai se encontrar aquela dracma, aquela moedinha, tá? Então isso significa que você vai fazer uma oração de limpeza, de purificação, uma oração abençoando a vida da pessoa, né? Ajudando ela a se desvencilhar de todas as amarras, de toda a impureza dessa vida, tá? Então cabe nós, como igreja, de anunciar e praticar essas verdades, né? Fazemos essa prática que aquela moça fez. Segundo perdido aqui, a ovelha perdida, tá? Está no livro de Lucas 15, do 4 a 6. Diz assim: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai atrás após a perdida, até que a encontre, e achando-a põe sobre os ombros, cheio de júbilo, olha só, mais uma vez, cheio de alegria, de júbilo, né? E chegando a casa, reúne com os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Olha só, mais uma vez, Jesus está agora mostrando alguém que estava em casa, que é do aprisco, e foi pastar, né? Foi trabalhar, foi se alimentar, foi granjear o seu sustento, e na hora de voltar para casa, não conseguiu voltar. Aí não sabemos, aquele pastor daquela ovelha, não sabe o que aconteceu com ela, se ela ficou presa nas rochas, se ela foi ferida por um lobo, se aquela ovelhinha teve algum tipo de ataque, ou se perdeu das outras ovelhas, né? Indo procurar pasto, não se sabe, mas uma coisa é certa, Jesus falou: eu não estou preocupado, eu vou atrás dela, eu vou saber, eu vou procurar saber o que aconteceu com ela. Vamos com os meus amigos, me ajudem lá. Vamos atrás. Eu imagino, querido, que naquela época, sabe? Olha só, os judeus, eles não tinham costumes de ter assim animalzinho de estimação, cachorro, gato, pássaros, eles não tinham costumes. Mas um ao outro, eles criavam ovelha de estimação, sabia? A ovelha é tão dócil, isso para reforçar o carinho do pastor com a ovelha,
Tanto é que aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 3 em diante, ele fala, Natã fala aquela parábola para Davi, né, que ele diz que Davi tinha quantas ovelhas quisesse, mas o vizinho dele só tinha uma. Ele então manda pegar aquela ovelhinha que ele tinha para matar, né? Então Deus usou essa parábola, usou uma ovelha para ilustrar essa profecia a Davi. Por quê? Porque eram poucos judeus que tinham animais de criação, quase não tinham, não era comum, não era normal, e quando tinham era uma ovelhinha, e a ovelha tinha tanta importância para eles. E olha só o que é importante aqui, nós vamos ver as 3 características de uma ovelhinha que se, né? Hoje, por exemplo, nós temos várias pessoas que estão viajando, né? Pessoas que por algum motivo não puderam vir, que a gente não sabe ainda o porquê, outras a gente sabe, mas a gente vai continuar orando. Até essa semana, um dos live group vai entrar em contato com ela para saber, e foi exatamente isso que aquele homem fez. Aí ela voltou, não que ela não tenha voltado para casa, porque essa ovelhinha não voltou para casa, simplesmente estão viajando. Olha só, aí ele chama os amigos e se alegra. Ele disse: houve júbilo, houve alegria. Você, meu irmão, minha irmã, você que por um acaso estava na igreja por muito tempo, orava, jejuava, é uma ovelha poderosa, mas por algum motivo você não conseguiu vir trazer de volta. Saiba de uma coisa: a hora que você chegar aqui na Pastor de Belo Horizonte, você vai ser recebido com júbilo, você vai ser recebida com júbilo, com alegria. Nós estamos esperando por você, sabe? Vai ser uma alegria para nós receber você. Vem aqui, você vai encontrar, né, o seu aprisco de volta, a sua família de volta, em nome de Jesus, sabe? Em nome de Jesus. Então, 3 características. Ele tem consciência que está perdido, ele sabe que está errado, ele sabe que está fora da rota, mas ele está, né, sem conseguir voltar. Precisa de alguém que o conduza de volta, que mostre o caminho de volta. Ele até sabe o caminho, muitas vezes precisa de alguém que carregue no ombro, que coloque, né? Que aquele pastor colocou nos seus ombros a ovelha e trouxe de volta. Outra coisa, ele não sabe o caminho de volta, por algum motivo ele se perdeu, né? No campo, pegou outra rota, se perdeu. Nós precisamos mostrar para ele o caminho de volta. E por último, outra característica é que ele não pode ser levado por qualquer um, pois ele conhece o seu dono. Ele não aceita qualquer pessoa, não. Não aceita, ele aceita aquela pessoa que for, né, cheio de amor, sem acusação, sem culpá-lo, sem críticas, sem, né, dizer: ai, você está desviado. Não, pelo amor de Deus, esse nome é feio demais, né? Desviado é muito feio. Não fala, não diga isso. Não diga: você está no pecado. Você não fala isso, não. Você é uma ovelha negra. Não. Ele conhece o seu dono. Ele conhece alguém que chega cheio de amor. Ele conhece alguém que chega com alegria. Falou: meu irmão, estou aqui contigo. Vamos juntos. Vamos caminhar juntos. Sabe, nós vamos ter momentos especiais. Venha no Life Group conosco, venha aqui, né, no nosso culto, venha, participe. Você vai ouvindo a palavra aqui com tanta unção, irmão, na hora do louvor aqui, tanta unção, tanto agir de Deus. E agora na hora da palavra eu sinto tanta unção aqui. Essa unção vai quebrando todo o jugo, vai quebrando todo o conceito errado, todo o pensamento errado, e a pessoa vai poder realmente desfrutar do aprisco divino, né? Então veja bem, o terceiro perdido aqui, tá? O terceiro perdido aqui fala do filho pródigo. Vamos ler em Lucas capítulo 15, versículo 12 a 17, que diz assim, ó: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me toca.
repetiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens. E vivendo dissolutamente, e havendo ele dissipado tudo, havia naquela cidade, naquela terra, uma grande fome e começou a passar necessidade. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, a qual o mandou para os seus campos e apacentar os seus porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, e disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Agora, você vê aqui a situação em que esse moço se encontra. Ele tinha tudo o que ele estava precisando na casa do pai dele. O pai dele, aparentemente aqui, era um homem bom. Ele mesmo disse que o pai dele era um homem bom, era um homem bem sucedido, tinha um equilíbrio financeiro, não lhe faltava nada. Ele nem era obrigado a sair para ir trabalhar no campo. O pai nunca nem lhe obrigou a trabalhar, a sair, pegar no pesado. Porque, irmãos, o trabalho do campo é pesado. O trabalho do campo não é fácil não. O cara tem que pegar na juquira, não é brincadeira não. Eu já trabalhei na juquira, eu sei que é, né? Mas aquele pai não falava o filho ter que trabalhar. Ele estava só em casa. E ele achava bonito, uma vida boa. Ele não tinha ainda conhecido a vida difícil do mundo. Ele falou: ó, meu pai tem muito dinheiro, então só sou eu e meu irmão. Eu não pretendo morar aqui nesse interior, eu não pretendo ficar aqui. Então eu vou pegar meu dinheiro, vou experimentar a vida, vou curtir a vida por aí, vou aproveitar nas baladas e tal. E saiu. Só que quando se gasta e não se ganha, o que acontece? Acaba. E foi o que aconteceu com ele. Acabou. Porque ele não estava preparado. Se ele tivesse preparado, se ele tivesse honrado o pai dele, se ele tivesse levado a sério o que o pai dele falava, né, fazia, sabe o que acontece? Ele teria sido talvez o dono daquela, o prefeito daquela cidade, talvez daquele país, o presidente da república daquele país. Mas não. Pegou o dinheiro e começou a dar a vida fácil, né? E foi para o melhor hotel, pegou os bordéis, né, e tal, e se embriagou e pagava para todo mundo. Chegava lá por minha conta, pagava tudo. Acabou. E na hora que acaba, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você já deve ter experiência que os amigos somem. Acabou seus amigos, acabou seu dinheiro, acabou seus amigos. E foi o que aconteceu, não tinha ninguém nem ao menos para amparar ele, ficou com fome, nem tinha ninguém para dar um prato de comida para ele, não tinha. E ele saiu procurando, procurando, porque ele nunca experimentou que é mendigar. Ele saiu e até encontrou um homem e falou: eu tenho um trabalho, mas lá para o campo. Você vê só, ele não queria morar no campo agora, para onde é que ele vai ter que ir? Obrigatoriamente ir para o meio do campo, para o campo. E não era um campo aparentemente tão bom quanto a casa do pai dele, a fazenda do pai dele. E aí, meu irmão, minha irmã, sabe o que acontece? Ele chega lá com tanta fome que ele deseja comer a comida dos porcos. Mas até a comida dos porcos ninguém queria dar mais para ele. Mas era uma ovelha, mas era um filho que o pai tinha tanto carinho, que o pai esperava, que o pai aguardava. E eu falo para você, eu quero falar para você, você é um filho que o pai aguarda, que o pai aguardava você que está me ouvindo, participando. Você é um filho que o pai aguarda você, sabe?
Então veja bem, querido, o que que você está esperando? Você vai querer continuar aí, desejando, sendo negado a comida dos ímpios? Ou você vai querer vir para a casa do seu pai, encontrar alguém que vai poder te ajudar, encontrar alguém que vai poder te dar alento, te dar abrigo, te dar comida espiritual? O que é que você vai fazer? E eu percebo aqui pelo menos 3 características que levaram aquele filho a sair de casa, a se perder. Primeira, que ele tinha consciência de que ele estava perdido. Ele disse: na casa do meu pai, até os empregados, até os escravos, eles vivem melhor do que eu aqui como empregado. Segundo, ele reconhece e sabe o caminho de volta. Ele sabe que o caminho é voltar para Jesus, o caminho é voltar para o meio da família, para a família da paz, para a família da fé. E o terceiro, ele só pode voltar para casa se for por conta própria. Ninguém vai forçá-lo, ninguém vai, só por conta própria, só por decisão própria. Então eu falo para você, é sua decisão, é você que tem que decidir, é você que tem que decidir se você vai voltar ou não. É você. Estou falando com você que está participando do culto online comigo, é você que vai decidir se você vai querer voltar ou não. E uma verdade eu quero te falar. Aqui você vai viver uma nova experiência. Mas eu digo para você que só quem nunca vai te decepcionar, é Deus, o Pai. Ele é o único que não vai te decepcionar. Quando se gera expectativa na igreja, você é decepcionado. Quando se gera expectativa em pessoas, você vai ser decepcionado. Quando se gera expectativa em instituições, você vai ser decepcionado. Mas o que eu te peço, meu irmão, volta, vem, foca teus olhos para Deus. Para Deus, para o Pai, Ele nunca te decepcionou. Eu tenho certeza, Ele nunca te decepcionou e nunca vai te decepcionar. E aquele filho então decide voltar. E olha como é que vai ser a volta dele. Ele escreveu uma carta para o pai dele: pai, eu estou tão arrependido, eu gastei toda a minha grana, sabe? Eu já não tenho mais o que fazer, eu estou aqui arrependido, eu queria voltar. O Senhor me recebe? Eu sei que o Senhor tem todos os motivos para não me receber mais. Mas se o Senhor decidir me receber, eu quero que o Senhor coloque um lenço naquela árvore lá na frente da nossa casa, onde passa o trem. Eu acho que ele era mineiro, viu? Onde passa o trem. Se eu ver um lencinho ali, eu já sei que o Senhor me recebe de volta como seu funcionário, como seu escravo. Aquele pai, ao ler a carta, ele ficou tão emocionado. Ele ficou tão feliz porque sabia que o filho dele ainda estava vivo. Ele ficou tão feliz porque ele sabia que havia uma possibilidade daquele filho que ele amava tanto, mas por respeitar o seu livre-arbítrio, por respeitar a sua decisão, ele deixou ele viajar, ir embora, e lhe deu toda a sua parte. Então ele chama os seus empregados e fala para eles: olha, vocês vão cortar pedaços brancos de pano, lenços grandes, e vocês vão pendurar não só numa árvore, vocês vão pendurar pelo menos em 7 dessas árvores que antecede o portão da nossa casa. Muitos, porque eu não quero correr o risco dele passar no trem e ele não ver que eu quero, não só aceito como o meu servo, como o meu empregado, mas eu recebo como o meu filho de volta. E aquele rapaz vem e ele olha lá de longe, ele não vê nada, e o trem vai passando, vai chegando, e de repente ele chega ali, aquela árvore, e de repente ele chega a vários lenços e várias árvores cheias. Ele deve ter pensado: meu Deus, está tendo uma festa ali de nascimento, porque os judeus geralmente eles comemoravam 7 dias quando nascia uma criança, né? 7 dias, e está tendo uma festa. Eu não vou agora lá, mas eu vou, eu não vou, mas eu vou ficar esperando aqui. E quando ele desceu do trem, que ele chegou ali,
aquele pai estava esperando ele. Aquela festa que estava acontecendo ali era para recebê-lo. E ele recebeu, o pai pegou nas suas mãos. E ele levou então a caminhar pelaquela passarela. E veio, aqueles homens tocando os clarins, tocando as flautas, e tocando e cantando, se alegrando, todo mundo dançando. E ele não sabia muito o que estava acontecendo. Ele sabia que ele não merecia, mas ele estava sendo tão amado, estava sendo tão bem recebido, que ele ficou atônito com tanto amor. E ele foi levado e chegou ali. O pai então mandou trocar suas roupas, dar sandálias novas, colocar um anel dele, da família de novo, e falou: você é recebido como filho novamente, aleluia, oh glórias. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, é assim que o Pai está esperando você. Não tarda em vir, não tarda em chegar. Venha, se realmente, se você deixou de congregar, se você deixou por algum motivo, pela Covid ou por medo, venha. Comece realmente a saber que Ele está esperando por você, que é uma festa aqui, há muitos lenços aqui esperando por ti. Venha, meu irmão, venha, porque vai ser alegria, vai ser festa.